Olá, meu nome é Catiane Matos, eu sou psicóloga, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento e do comportamento. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema delicado, mas absolutamente necessário: a prevenção ao suicídio e o cuidado com nossa saúde emocional. Eu quero que você encare essa palestra como uma roda de conversa íntima e acolhedora. Nada de clima pesado ou distante. Nós estamos aqui para trocar ideias, refletirmos juntos e, acima de tudo, encontrarmos um caminho para cuidar melhor de nós mesmos e das pessoas que amamos. Muitas vezes, quando falamos sobre suicídio, surge um silêncio, até mesmo um desconforto. É como se o assunto fosse proibido. Mas eu te pergunto: se nós falamos sobre dor física e isso salva vidas, por que não falar também sobre a dor emocional? Falar sobre dor emocional é cuidar. Falar é prevenir. Falar é viver. Existem muitos mitos em torno do suicídio, e se não quebrarmos esses mitos, acabamos alimentando mais o silêncio. Por exemplo, quando usamos determinadas expressões como quem fala não faz. Isso não é verdade. Muitas pessoas dão sinais verbais e pedem ajuda, ainda que de forma indireta. Ou seja, quando alguém diz eu não aguento mais, ou seria melhor se eu sumisse, é um sinal de alerta. E quando pessoas dizem que suicídio é frescura? Não é. O suicídio geralmente está ligado a um sofrimento psíquico profundo, muitas vezes associado a transtornos como depressão ou ansiedade. Não se trata de fraqueza, novamente, se trata de dor. E a fala, isso aí é falta de fé. A fé, ela é uma força poderosa, mas o sofrimento emocional não escolhe religião. Qualquer pessoa, de qualquer crença, pode passar por momentos tão difíceis que chegue a pensar em desistir. Quando a gente desconstrói esses mitos, abre espaço para enxergar a realidade. Suicídio não é sobre querer morrer, é sobre não ver mais saída para a dor que a pessoa está vivendo. Eu quero te contar uma pequena história para que isso fique mais claro. Imagina alguém chamado João. O João sempre foi um cara forte, trabalhador, que nunca reclamava. Mas aos poucos ele começou a perder energia. Dormia mal, não tinha ânimo para nada, se afastava dos amigos, até que um dia soltou a seguinte frase: se eu não existisse, acho que seria mais fácil para todo mundo, inclusive para mim. Alguns podem achar que é drama, exagero do João, mas na verdade, aquilo que ele fez foi um pedido de ajuda. E quando o João encontrou alguém disposto a ouvir, sem julgamento, foi possível buscar apoio médico, psicológico e dar um novo rumo para a vida do João. Eu quero te convidar agora para uma reflexão pessoal. Respire fundo. Pense em um momento da tua vida em que você se sentiu muito cansado, sobrecarregado, sem energia. Agora reflita. Como é que você reagiu diante disso? Você pediu ajuda? Ou tentou resolver tudo sozinho? Muitas vezes acreditamos que pedir ajuda é sinal de fraqueza, mas eu quero que você guarde essa frase. Pedir ajuda é um ato de coragem. É escolher viver mesmo quando a vida parece insuportável. Nessa primeira parte da palestra, o que eu quero deixar muito claro é que falar salva vidas. Escutar salva vidas. Silêncio, julgamento e preconceito alimentam a dor. Mas o diálogo, a escuta e a empatia abrem caminhos de esperança. Na próxima parte, nós vamos entender mais profundamente como funciona a depressão, o que acontece na nossa mente e por que os pensamentos suicidas aparecem. Eu te convido a continuar comigo, porque esse conhecimento pode transformar não só a sua vida, mas também a vida de alguém que você ama. Vamos lá? Agora que já quebramos alguns mitos e entendemos a importância de falar sobre esse assunto, vamos dar um passo ainda mais profundo. Eu quero que nesse momento você olhe com carinho para dentro da sua própria mente, porque compreender como funciona a depressão, a ansiedade e o pensamento suicida é fundamental para que possamos prevenir e cuidar de nós mesmos e de quem amamos. Olha só, muitas pessoas confundem tristeza com depressão. E essa confusão pode ser bem perigosa. A tristeza é uma emoção totalmente natural que todos sentimos. Ela normalmente aparece quando passamos por uma perda, uma frustração, uma decepção. Mas, na maioria das vezes, a tristeza tem começo, meio e fim. Com o tempo, ela vai diminuindo de intensidade até passar. A depressão, por outro lado, ela é persistente. Não é simplesmente estar triste, é sentir um vazio, um peso, uma falta de energia que não passa. É acordar sem ânimo, mesmo depois de dormir a noite inteira. É olhar para as coisas que antes davam prazer, como músicas, amigos, família, e simplesmente não sentir nada. A depressão, ela não é preguiça. Ela não é falta de força nem de vontade. É uma condição que envolve mente e corpo, emoção e até química cerebral. Vamos descobrir o que acontece no cérebro? Eu vou tentar explicar de um jeito bem simples, mas é importante a gente estar conectado também com essa informação. O nosso cérebro tem substâncias chamadas neurotransmissores.
Algumas dessas substâncias, como a serotonina e a dopamina, são responsáveis por regular o humor, a motivação, a sensação de bem-estar. Na depressão, esses neurotransmissores ficam em desequilíbrio. É como se o cérebro tivesse dificuldade de produzir e transmitir bem essas substâncias. Por isso, a pessoa sente menos prazer, menos energia, menos vontade de viver. Isso não é frescura, não é manha. É algo real, que é físico e emocional e precisa ser cuidado e respeitado. A depressão, muitas vezes, ela cria um ciclo perigoso. A pessoa começa a se sentir cansado, perde o interesse pelas coisas, se afasta de pessoas, se sente sozinho e esse isolamento aumenta ainda mais a dor. Esse ciclo, ele pode alimentar o pensamento suicida. Não porque a pessoa realmente queira morrer, mas porque ela não consegue enxergar saída para sua dor. É importante reforçar isso. O pensamento suicida é um sintoma. Assim como a febre mostra que há uma infecção no corpo, o pensamento suicida mostra que há uma dor emocional profunda e que precisa ser cuidada. Ele não define quem a pessoa é. Não é identidade, não é destino, é um sinal de alerta. Muitas vezes o que a pessoa quer não é a morte. O que ela quer é que a dor acabe. E é aí que nós precisamos oferecer alternativas. Escuta, acolhimento, tratamento, apoio. E quais são os sinais de que alguém, ou até mesmo nós mesmos, pode estar entrando em processo depressivo? Vamos falar de alguns deles. Por exemplo, alteração do sono, dormir demais ou quase nada, alteração no apetite, comer em excesso ou perder totalmente a fome, fadiga constante, ficar sem energia, isolamento, não querer sair, não querer conversar, perda de interesse no que antes dava prazer. Falas negativas como não aguento mais, não sirvo para nada, a vida não vale a pena. Se esses sinais aparecerem e persistirem, é hora de buscar ajuda. E quanto mais cedo, melhor. Eu quero propor uma pequena dinâmica agora. Quero que você pense por um instante. E se o seu corpo tivesse febre por dias? Você procuraria um médico? Provavelmente sim, né? Então por que quando a nossa mente dá sinais como insônia, cansaço extremo, desânimo constante, a gente insiste em ignorar, esconder ou achar que vai passar sozinho? A mente, ela também precisa de cuidado. E cuidar dela é tão essencial quanto cuidar do coração, do pulmão ou qualquer outro órgão do corpo. Pessoal, até aqui nós entendemos que o pensamento suicida, ele não surge do nada. Ele é resultado de uma dor intensa, de um processo que envolve depressão, desesperança e muitas vezes o silêncio. Mas também aprendemos que a dor pode ser acolhida, tratada e transformada. Na próxima parte, a gente vai conversar sobre os caminhos da prevenção e autocuidado. Vamos falar de hábitos simples e de atitudes que podem mudar o nosso dia a dia e reduzir os riscos de chegar nesse ponto de exaustão. Eu te convido a continuar comigo nessa jornada, porque cuidar da vida, da sua vida e da vida de quem você ama é sempre a melhor escolha. Vamos lá? E agora que já entendemos o que é depressão, como ela funciona e por que o pensamento suicida pode surgir, é hora de dar um passo muito importante. A gente vai falar sobre prevenção e autocuidado. Porque não basta reconhecer a dor. Nós precisamos aprender a cultivar no dia a dia pequenas atitudes que ajudem a fortalecer a mente, o corpo e o coração. E aqui eu quero ser bem prática contigo. Eu não vou falar de soluções mágicas ou fórmulas milagrosas. Aqui a gente vai falar de coisas simples, possíveis, que qualquer pessoa pode começar a aplicar desde já. A primeira delas é o cuidado com o corpo. O nosso corpo e a nossa mente estão totalmente conectados. Quando eu cuido do meu corpo, a mente super agradece. O segundo é o sono. Dormir bem é essencial. O corpo, ele precisa de descanso para restaurar a energia. Quem dorme mal tende a ficar mais irritado, ansioso, vulnerável à depressão. Criar uma rotina para dormir e acordar ajuda muito. E a alimentação? Não precisa ser nenhuma dieta rígida, mas sim uma busca do equilíbrio. Comer frutas, legumes, beber água, evitar exageros de álcool e açúcar. O que colocamos para dentro influencia diretamente no nosso humor, você acredita nisso? E se movimentar? Atividade física é um antidepressivo natural fenomenal. E você nem precisa ficar pagando academia, nem nada disso. Uma caminhada, uma dança, uma bicicleta já vai fazer toda a diferença. Eu quero que você guarde essa frase. Cuidar do corpo é uma forma de cuidar da mente. E cuidar da mente? Assim como o corpo, a mente ela também precisa de exercícios. Então fazer uma respiração consciente, parar por 2 minutos, respirar fundo, soltar devagar. Isso reduz a ansiedade e reorganiza os pensamentos.
Meditação simples, não precisa ser algo difícil. Fechar os olhos, pensar em algo bom, curtir aquele momento, esvaziar a tua mente para o resto que está acontecendo só por alguns minutos. Tem uma coisa chamada escrita terapêutica. Escrita terapêutica parece algo muito complexo, mas não é. É só colocar no papel o que sentimos e isso ajuda a organizar as emoções e eliminar a sobrecarga. Ei, você quer fazer junto comigo um exercício rápido de respiração? Vamos tentar? Feche os teus olhos só um pouquinho. Inspire pelo nariz profundamente e tenta segurar por 3 segundos. Solta bem devagar pela boca. Respira mais uma vez. Inspira, segura e solta. Esse simples hábito, feito algumas vezes ao dia, já ajuda a diminuir a tensão e clarear a mente. Acredita em mim. Quer ver mais uma atitude que pode mudar a sua vida? Cuidar das conexões. É isso mesmo, o ser humano, ele não nasce para viver sozinho. Relações humanas são um dos maiores fatores de proteção contra o suicídio. Conversar com alguém que você confia, manter vínculos afetivos, mesmo que seja apenas mensagens rápidas para dizer: "Ei, lembrei de você". Participar de grupos, comunidades, círculos sociais saudáveis. Quando nos isolamos, a dor impreterivelmente cresce. E quando nos conectamos com outras pessoas, a dor ela se dissipa, ela divide. Outro pilar fundamental é ter propósito. O propósito não significam grandes missões de vida. Pode ser algo bem simples, como por exemplo, cuidar de plantas, estudar algo novo, se comprometer com pequenas metas diárias. Essas pequenas metas, elas criam sensação de continuidade. Elas lembram que apesar da dor, ainda há razão para viver. Vamos fazer mais um exercício? Esse exercício pode ajudar você ou até para ajudar a reconstruir caminhos para alguém que está precisando. Pensa numa pequena coisa que você poderia se comprometer a fazer amanhã. Uma coisa simples e coisa que você não está acostumado a fazer. Como, por exemplo, arrumar uma cama, tomar sol por 5 minutos, ligar para alguém. Anota isso aí. Esse pequeno gesto pode parecer insignificante, mas é o primeiro tijolinho na reconstrução do bem-estar. Além de tudo isso que falamos, talvez uma das metas mais importantes é criar um plano de vida para momentos de maior vulnerabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Você pode criar um plano de vida simples. Por exemplo, liste pessoas de confiança que você pode ligar quando se sentir mal. Escreva atividades que te ajudam a aliviar a tensão, como, por exemplo, ouvir música, caminhar, tomar um banho quente, escrever. Tenha à mão os contatos do serviço de apoio, como o CVV, profissionais de saúde ou grupos de suporte. Esse plano, ele funciona como um kit de primeiros socorros emocionais. Quando a crise chegar, você já tem por onde começar. Cuidar do corpo, da mente, das conexões e ter propósito são passos fundamentais para fortalecer a vida. E lembre-se do que eu disse, o pensamento suicida é um sintoma, mas quando nos preparamos, quando criamos uma rede de apoio, quando cultivamos hábitos saudáveis, a gente consegue reduzir os riscos e aumentar a nossa resiliência. Até aqui, nós falamos sobre entender a dor emocional e sobre como cuidar de nós mesmos. Agora, vamos falar sobre algo igualmente importante, que é como perceber e apoiar alguém que pode estar passando por um sofrimento profundo. Porque a prevenção ao suicídio não é só individual, ela é coletiva. Uma palavra, uma escuta, um gesto de acolhimento podem fazer toda a diferença na vida de alguém. Ei, vem comigo aprender como identificar esses sinais em outras pessoas? Muitas vezes, quem está sofrendo não fala diretamente "quero morrer", mas existem sinais que podemos observar. A pessoa começa a se isolar, evitar contato, se afastar da família e dos amigos. Mudanças bruscas no comportamento, como por exemplo, alguém muito animado fica apático. Alguém muito tranquilo começa a ficar irritado. Alterações de sono e apetite. Frases indiretas como "não aguento mais", "eu queria sumir", "vocês ficariam melhor sem mim". A pessoa pode até começar a se descuidar da própria aparência, como deixar de fazer a mínima higiene ou com responsabilidades que tinha, deixar de fazer. Esses sinais, eles são pedidos de ajuda silenciosos. Se você perceber isso em alguém, é hora de se aproximar. Muita gente tem medo de falar sobre suicídio com alguém que está em crise. O receio é de que a conversa possa dar ideias, mas isso não é mito. Na verdade, falar sobre o assunto abre espaço para que a pessoa se sinta compreendida e acolhida. E como é que a gente faz para se aproximar? Escolha um momento tranquilo, sem pressa. Usa uma linguagem acolhedora, sem julgamento. Demonstra interesse genuíno em ouvir. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de frases para se aproximar de pessoas que podem te ajudar muito. Olha só. Ei, eu percebi que você anda meio quieto, mais distante. Você quer conversar sobre alguma coisa? Não esquece que você não está sozinho. Eu tô aqui com você.
O que você sente é importante e eu quero te ouvir. Agora, tem algumas frases que atrapalham e devem ser evitadas. Por exemplo, isso aí é frescura, vai passar. Você tem tudo, não tem motivo para estar assim desse jeito. Que é isso, pensa positivo. É só você querer que você melhora. Você percebe a diferença? Uma fala abre espaço. Abre espaço para que o outro se exponha sem medo, sem vergonha. E a outra fecha. Às vezes achamos que precisamos ter respostas prontas, mas na maioria das vezes a pessoa não precisa de respostas. Ela precisa ser escutada. A escutativa é estar presente sem interromper, sem dar sermão, sem comparar. É deixar o outro falar, chorar, desabafar. É mostrar com a sua postura que você realmente se importa. Lembre-se, ouvir pode salvar muitas vidas. Vamos imaginar uma situação? Um amigo diz: Cara, eu tô cansado, não aguento mais isso. Resposta acolhedora para esse momento pode ser assim: Eu sinto muito por você estar passando por isso. Quer me contar um pouco mais? Eu gostaria de te entender. Ou ainda: Eu não tenho todas as respostas, mas eu posso ficar aqui com você. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Essas falas, elas são simples, mas elas abrem portas. Mostram ao outro que ele é visto, que ele importa, que há alguém disposto a caminhar junto com ele. É importante também não assumir sozinho todas as responsabilidades. Você pode servir de apoio, mas a pessoa precisa de ajuda profissional. Então, incentive essa pessoa a buscar recursos. Psicólogo, psiquiatra, médico. O CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, número 188, que funciona 24 horas por dia. Grupos de apoio e redes comunitárias. O seu papel não é salvar sozinho, o seu papel é ser ponte. Perceba que nós acabamos de aprender que ajudar alguém em sofrimento exige sensibilidade, escuta e acolhimento. Não é sobre dar conselhos prontos, é sobre estar presente. Na próxima parte da nossa palestra, vamos falar sobre algo fundamental: ressignificar a vida. Como encontrar sentido mesmo em meio às dores, como cultivar a esperança e reconstruir o propósito de vida. Porque prevenir o suicídio também é mostrar que a vida pode sim voltar a florescer. Olha só, a gente já falou sobre dor, sobre sintomas, sobre acolhimento. Mas agora eu quero te convidar a olhar para um outro lado, o lado da vida, do recomeço e do propósito. A prevenção ao suicídio não é apenas impedir a morte. Ela é, sobretudo, cultivar razões para viver. Muitas vezes, quando alguém pensa em desistir, é porque perdeu a conexão com o sentido da vida. É como se tudo tivesse perdido a cor. Mas propósito não precisa ser algo grandioso. Pode estar nas coisas simples do dia a dia. Quer ver? Cuidar de um filho, de um neto, de um animal de estimação. É um propósito. Terminar um livro, plantar uma árvore, fazer um curso novo, ser apoio para alguém. E são nesses detalhes que mora a força. Pequenas razões podem se tornar grandes motivos para continuar. Eu vou te contar uma história de superação. A Ana passou por uma depressão profunda. Durante meses ela não tinha energia para sair da cama. Ela não via sentido em nada, absolutamente nada. Mas aos poucos, com o apoio profissional, com pequenas metas, ela começou a reconstruir sua rotina. O primeiro passo foi tomar sol na varanda todo dia. Olha que coisa mais simples. Depois, ela retomou a leitura que ela tanto amava. E mais tarde, ela começou a se reconectar com os amigos. Hoje, conversando com a Ana em consultório, ela não cansa de repetir: Eu não queria morrer. Eu só queria que a dor acabasse. E a dor, com cuidado e apoio de fato, ela vai diminuir. Essa história não é sobre romantizar o sofrimento. É sobre mostrar que há saída, que há recomeço, que há vida após a dor. A gente precisa cultivar esperança. E esperança não é esperar que tudo se resolva de repente. Esperança é acreditar que o amanhã pode ser diferente de hoje. E para cultivar essa esperança, a gente precisa praticar 3 coisas bem simples. Quer ver? Se a gente agradecer diariamente, anotar todo final do dia 3 coisas pelas quais você é grato. Outra, visualização positiva. Imaginar um futuro que, ainda mesmo que pareça bem pequeno, vai te dar ânimo. Celebrar pequenas vitórias, reconhecer cada passo dado, mesmo que pareça pequenino. Agora, eu te convido a pensar em uma única coisa que você pode ser grato hoje, pelo que aconteceu contigo hoje. Pode ser um café quentinho,
pode ser uma conversa, o fato de estar aqui, vivo, assistindo essa palestra. Isso já é esperança em movimento. A vida pode ser ressignificada. Mesmo em meio à dor, sempre é possível encontrar motivos que ainda pequenos para continuar. Você sabe qual é o segredo? Não caminhar sozinho, porque quando dividimos o peso, a jornada se torna muito mais leve. Na próxima e última parte da nossa palestra, eu vou te trazer uma mensagem de encerramento, de inspiração e de pertencimento. Uma forma de fechar esse encontro com esperança, luz e coragem para seguir em frente, ajudando pessoas e quem sabe se ajudando. Vamos lá? Nós caminhamos juntos por muitas reflexões até aqui. Falamos sobre dor, sobre sinais de alerta, sobre prevenção, sobre acolhimento e sobre propósito. E o legal é que é uma palestra gravada e você pode revisitar todas as vezes que você precisar. Isso não é muito bacana? Eu quero encerrar te lembrando de uma verdade simples, mais poderosa. A vida não precisa ser perfeita para valer a pena. A vida é feita de recomeços. Talvez você esteja atravessando um momento difícil. Talvez alguém que você ame esteja vivendo uma fase escura. E nesses momentos, é natural pensar que nada na vida vai mudar. Mas a vida, ela é cíclica. As dores, elas não são eternas, elas passam, elas se transformam e elas ensinam. Assim como a noite dá lugar ao dia, a dor também pode dar lugar a uma esperança. Uma das maiores forças contra o suicídio é o sentimento de pertencimento. Saber que não estamos sozinhos, que fazemos parte de algo maior, que somos importantes para alguém. E eu quero que você leve daqui uma lembrança, que você tem valor, que você importa. E o simples fato de você existir já faz diferença no mundo. Às vezes não percebemos o quanto impactamos a vida das pessoas. Um sorriso, uma palavra, uma presença, tudo isso pode ser um ato de amor que sustenta alguém. Se em algum momento você sentir que não aguenta mais, lembre-se, você não precisa carregar tudo sozinho. Existem mãos estendidas, existem pessoas que se importam, existem caminhos de ajuda. E acima de tudo, você merece viver. Você merece experimentar alegrias, mesmo que pequenas. Você merece construir novos capítulos, ainda que diferentes daquele que você planejou. A vida, ela é uma oportunidade única e a cada dia ela é uma chance de recomeçar. Eu quero encerrar essa palestra com uma frase que pode te acompanhar como um mantra. Enquanto há vida, há possibilidades. E enquanto há respiro, há esperança. Que você leve essa mensagem contigo e também compartilhe com quem precisa ouvir. Porque falar de vida, de dor e de superação é uma forma de salvar existências. Eu te agradeço de coração por estar aqui, por me ouvir, por refletir, por escolher se abrir para esse tema tão importante. Nunca esqueça, você não está sozinho e sempre vale a pena viver.